Olá a todos. Na aula anterior nós vimos algumas características que definem o software, vimos também algumas informações sobre a crise de software, por que ela surgiu, quais eram os problemas que causaram a crise de software e na aula de hoje nós veremos alguns mitos e verdades por trás da produção de software. Tudo bem? Então vamos lá? Bom, entre as causas dos problemas associados à crise de software estão três mitos relacionados à produção de software que foram propagados, que propagaram desinformação e confusão. Esses mitos eles foram separados em mitos relacionados aos gerentes de projetos, aos clientes e aos profissionais de software. Então, o primeiro mito relacionado aos gerentes de projetos de software é o mito que diz que se nós já temos um processo repleto de padrões e procedimentos para a construção do software, então está tudo bem. Né? Isso não é verdade. Por que não é verdade? Não basta ter um processo lindo que determina tudo que você deve fazer dentro de uma empresa. É necessário que você tenha minimamente um profissional que faça a garantia da qualidade, ou seja, que garanta que esse processo está sendo executado conforme ele foi planejado. Se você não tem garantia da qualidade, você pode ter um processo que não é seguido. Por quê? Porque o ser humano é resistente à mudança. Tá? Então, quer dizer, só ter um processo repleto de padrões e procedimentos para a construção do software não garante que o seu pessoal saiba tudo o necessário para executar o projeto. Além de ter um profissional de garantia da qualidade, também é necessário medir a eficiência desse processo. Tá? Então, é importante ter um processo de medição e análise para você garantir que você tem informações históricas sobre a execução desse processo para que você saiba quão eficiente está sendo a execução desse projeto. Tá? Lembrando que ter um processo é essencial para que você tenha informações repetitivas, para que você tenha um histórico e com esse histórico você tenha algum tipo de previsibilidade nos seus resultados. Tá? A previsibilidade permite que você tome ações corretivas, permite que você tenha uma baseline do projeto para que você possa monitorar e controlar esse projeto segundo o que você estimou, né, segundo o que você planejou. Então, a realidade é aquela que eu te falei. Né? Será que o processo é usado? Os profissionais sabem que esse processo existe, ele reflete a prática moderna de desenvolvimento de software, ele é completo. Né? Então, para saber se ele é usado, você precisa ter um profissional de garantia da qualidade auditando esse processo. Tá? E se ele reflete as práticas modernas de desenvolvimento de software, e você precisa medir a eficiência desse processo. Segundo mito, meu pessoal tem ferramentas de desenvolvimento de última geração, compramos recentemente os mais novos computadores. Bom, é preciso muito mais do que os mais recentes computadores para se fazer um desenvolvimento de software de alta qualidade. Né? Como eu comentei, é necessário ter um processo de desenvolvimento adequado, é necessário que esse processo já tenha sido executado algumas vezes, tá? Para que você tenha histórico do seu desenvolvimento, para que o histórico permita que você tenha previsibilidade, para que ele permita que você consiga agir de maneira proativa e não reativa quando os problemas surgirem. Tá? Então, a ideia é que você se adiante aos problemas, a ideia é que você tenha um processo de medição e análise que permita avaliar a qualidade dos seus resultados, a eficiência do seu processo, das atividades do seu processo. Terceiro mito ainda referente aos gerentes de projetos. Se nós estamos atrasados nos prazos, podemos adicionar mais programadores e tirar o atraso. Por que isso é um mito? Porque o desenvolvimento de software ele não é um processo mecânico como o da manufatura. Tá? Então, acrescentar pessoas no projeto pode torná-lo ainda mais atrasado. Né? As pessoas podem ser acrescentadas, mas somente de forma planejada. Em gerência de projetos existe uma lei chamada Lei dos Retornos Decrescentes. Isso significa o seguinte: se você tem uma atividade, vou colocar de maneira genérica, se você tem uma parede para ser construída e um pedreiro constrói essa parede longa em 10 dias, 2 pedreiros não farão essa parede necessariamente em 5 dias. 3 pedreiros também não farão essa parede em 3,3 dias. Isso significa que o retorno
esperado por esses pedreiros, ele é decrescente, tá? Então, eu costumo utilizar uma analogia com atividades que são essencialmente sequenciais, né? Então, quer dizer, uma mulher, quando ela é engravida, ela precisa esperar uns 9 meses para que o filho nasça. Não é possível que eu paralelize a gestação de um bebê, né? Eu não consigo pegar a gestação do bebê e colocar 3 mulheres para tentar gerar um bebê em 3 meses, né? Então, quer dizer, é necessário que o bebê seja gerado durante a gestação normal de 8 meses, 9 meses, pelo menos, tudo bem? Então isso chama lei dos retornos decrescentes. Não adianta adicionar, não necessariamente adianta adicionar pessoas na equipe, tá? Até porque quando você coloca uma pessoa nova numa equipe de desenvolvimento de software, essa pessoa pode consumir até tempo de alguém que já esteja produzindo para que essa pessoa aprenda e se situe no projeto, ok? Então toda adição de profissionais precisa ser planejada, devidamente planejada. Vamos agora aos mitos relacionados a clientes. Então, o primeiro mito: uma declaração geral dos objetivos do projeto é suficiente para se começar a escrever o software. Nós podemos preencher os detalhes mais tarde. Bom, como nós vimos anteriormente, e isso é realidade até nos projetos atuais, uma definição inicial ruim do escopo do projeto é a principal causa de fracasso dos esforços de desenvolvimento de software. É preciso que vocês entendam que o escopo do projeto determina as estimativas de tamanho, as estimativas de esforço e custo do projeto. Então, é fundamental uma descrição formal e detalhada do domínio da informação, da função, desempenho, interface, etc. do projeto. O que a gente precisa ter bom senso é de determinar que, se você tem um projeto muito longo, você precisa escolher um modelo de ciclo de vida que é adequado para esse projeto. Então, projetos muito grandes, normalmente é recomendável o uso de algum modelo de ciclo de vida que seja incremental, né, interativo incremental, por exemplo. Então, o que acontece nesse modelo de ciclo de vida? Você define o escopo em alto nível, tá? Realmente em alto nível no início do projeto, determina quais requisitos vão estar em quais releases do projeto, e aí você vai refinando o escopo do projeto de acordo com o andamento desse projeto. Isso significa que no início do projeto você corre mais risco, sim, mas você tem uma definição formal do escopo do projeto, que não é super detalhada. Mas no decorrer da execução do projeto você vai refinando esse escopo e vai reduzindo o risco do projeto, tá? Segundo mito: os requisitos do projeto modificam-se continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente acomodadas porque o software é flexível. Bom, isso é um mito porque uma mudança, quando solicitada tardiamente, ou seja, após a implementação do projeto, ela pode ser maior do que a ordem de magnitude mais dispendiosa da mesma mudança solicitada nas fases iniciais do projeto. Então, quer dizer, mesmo quando você utiliza um modelo de ciclo de vida iterativo incremental, o desejável é que as solicitações de mudança no escopo do projeto aconteçam somente nos requisitos que ainda não foram implementados. Tá? Então, existem práticas, procedimentos que podem ser adotados com o intuito de minimizar um pouco as mudanças indesejadas. Né? Claro que a gente entende que a mudança muitas vezes é necessária para o projeto, tá? Mas o ideal é que, independente do tipo de contrato que você tem com o seu cliente, se é preço fixo ou se é escopo variável, é importante que a gente tente minimizar mudanças que são desnecessárias, né? Então, o importante é você tentar identificar o escopo e validar esse escopo com o fornecedor de requisitos. Então, é importante que você tenha um fornecedor de requisitos do projeto que responda pelo escopo do projeto, tá? Dentro do cliente, ou caso você não tenha dentro do cliente, dentro da sua própria empresa, dentro do próprio projeto, mas é importante que esses requisitos sejam validados tanto com a equipe técnica quanto com o cliente antes deles iniciarem a implementação do software. Então, aqui tem um exemplo de impacto de mudança, né? Se você está na fase de definição do escopo, a mudança pode custar X, por exemplo, né? O custo de manutenção ou de evolução.
Se o projeto está em desenvolvimento, isso pode custar de 50% a 600% do valor, do custo que você teria com essa mudança no início do projeto. E se o projeto já está em manutenção, esse valor pode se tornar um valor bem alto, tá? Vamos aos mitos relacionados aos profissionais de software. Então, o primeiro mito: assim que escrevermos o programa e colocarmos em funcionamento, nosso trabalho estará completo. Bom, isso é um mito porque os dados da indústria indicam que entre 50% e 70% de todo o esforço gasto no desenvolvimento de um software serão desprendidos depois que ele foi entregue pela primeira vez ao cliente, ou seja, grande parte do custo de um projeto de software, de um bom projeto de software, é um custo de manutenção evolutiva, ou às vezes até mesmo um custo de manutenção corretiva. Segundo mito: enquanto o software não estiver funcionando, eu não terei realmente nenhuma maneira de avaliar sua qualidade. Isso é falso, né? Um programa funcionando é só uma parte da configuração do software, né? Que incluem vários outros itens que foram produzidos durante o software. Então, o ideal é que você tenha vários pontos de verificação durante o ciclo de vida de desenvolvimento de software, que são, por exemplo, fez a análise, né, a especificação, fez uma proposta para o cliente, você tem uma proposta técnica com os requisitos funcionais de cliente, você já pode fazer uma revisão dessa proposta e garantir que os requisitos estão completos, que não estão ambíguos, que eles atendem às necessidades do cliente. Então, você fez uma estimativa de tamanho, esforço e custo para esse projeto baseado nesse escopo. É importante que você revise essa estimativa de tamanho, escopo e custo para garantir que esses requisitos funcionais de cliente estão alinhados com a proposta técnica, né, que eles estão completos, que você colocou todos os requisitos. E aí depois essa proposta técnica vai evoluir para um documento de requisitos. Então você precisa garantir que esses requisitos funcionais de sistema e requisitos não funcionais, a gente vai explicar isso nas próximas aulas, estão alinhados aos requisitos funcionais de cliente e aí sucessivamente. Então é importante que você tenha vários pontos de verificação para garantir que o produto final que você gerou está alinhado ao que o cliente queria. Tá? Então existem sim formas de verificar se o software atende ao que o cliente solicitou durante todo o ciclo de vida e não necessariamente só depois que o software estiver pronto. Ok? Então, a resposta a todos esses problemas relacionados à crise de software foi o surgimento da engenharia de software. Tá? E o que é a engenharia de software? A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e possível de ser medida para o desenvolvimento, operação e manutenção de software. Então, essa é a definição de engenharia de software da I3E. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, então. Um abraço e até logo.